Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva. Nós vamos falar mais uma vez da Constituição Federal de 1988. Nós estamos falando artigo por artigo. Chegamos ao artigo 5º, inciso 9 da Constituição, que trata da liberdade de expressão. Nós vamos entender a liberdade de expressão esculpida aqui no artigo 5º, inciso 9 da Constituição Federal. Vamos ao artigo. Artigo 5º, inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Esse inciso é muito importante, pois nós vivemos no Estado democrático de direito. Nosso país há a liberdade de expressão. Nós temos como fundamento da nossa República Federativa do Brasil o pluralismo de ideias, o pluralismo político, o pluralismo de opiniões, o pluralismo. Nosso país é um país plural. Nós temos ideias divergentes, nós temos liberdade para nos expressar no nosso Estado brasileiro. Mas nem sempre foi assim. Na ditadura militar, a censura foi um instrumento utilizado, inclusive quanto às manifestações políticas. Era para restringir os direitos dos opositores ao regime militar. A ditadura militar marcou a história do nosso Estado brasileiro. Nós vimos também o AI-5 que determinava que todos os materiais culturais deveriam ser enviados aos órgãos de censura antes de serem publicados. Muitos livros, discos na época, filmes foram proibidos. Mas, graças à Constituição de 88, objeto de nosso estudo, a Constituição Cidadã, a liberdade de expressão foi restabelecida no nosso país. Não só restabelecida, mas ela integra os direitos e garantias fundamentais aqui no artigo 5º. A liberdade de expressão é um direito que passa muitas das vezes até despercebido no nosso dia a dia. Mas, quando nós temos esse direito cerceado, nós falamos da liberdade de expressão. Então, na leitura do inciso, nós vemos que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. A regra é a liberdade. Não existe censura no Brasil. Não existe censura, vou repetir, no nosso Estado democrático brasileiro. Não existe censura em nosso país. Essa é a regra. Ou seja, é livre a expressão da atividade intelectual, mas não só a atividade intelectual, a atividade artística também. Na atividade artística, por exemplo, nós temos a música, nós temos as produções audiovisuais, nós temos as artes plásticas. Você pode expressar-se livremente através de quadros, de pintura. Nós vemos toda forma de expressão de arte do nosso país e é livre. Mas não se atenha só aos exemplos que eu estou dando, tá? Eu estou só exemplificando, é muito amplo o conceito e pode alcançar diversas formas de atividade. A atividade científica também, como publicação de artigos científicos, publicações acadêmicas, de sua própria monografia da faculdade, é livre a expressão da atividade científica e de comunicação. Também amplo o conceito de comunicação, nós podemos exemplificar a televisão, o rádio, revistas, impressos e outras formas de comunicação nesse mundo moderno que a cada dia vai adquirindo novas formas. Então, no Brasil é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Independente, ou seja, não depende. Todas essas formas de expressão não dependem. Não depende de quê? De censura. A censura é um controle prévio. Na época da ditadura militar, os artistas tinham que se submeter a um controle por parte do Estado antes de difundir suas ideias, antes de contribuir
para o pluralismo político do nosso país, precisavam ali submeter ao Estado os seus materiais audiovisuais, livros. Foi uma época em que foi cerceada a liberdade de expressão no nosso país. Mas, desde a Constituição de 88, isso não é mais permitido, ou seja, não há censura no Brasil. A licença nada mais é de que uma autorização dada pelo Estado para a divulgação de conteúdo. Você não precisa de autorização do Estado para divulgar o seu conteúdo. Você não precisa se submeter a um registro. Você não precisa se submeter ao Estado previamente antes de divulgar o seu conteúdo. Nós vemos hoje na internet, até mesmo aqui pelo YouTube, diversos vídeos, diversos conteúdos, de diversas formas em que as pessoas estão se expressando. Seja pintando, seja dançando, seja cantando, seja fazendo mímica, seja fazendo brincadeiras. Enfim, a liberdade de expressão não depende de licença. Agora, nenhum direito fundamental é absoluto. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o quê? O anonimato. Nós falamos que a vedação ao anonimato, ela existe justamente para que se possa identificar e responsabilizar quem, por exemplo, aqui no direito de censura, ofende racialmente alguém, ou publica conteúdo racista, ou assedia alguém, ou se expressa de forma homofóbica. Dessa forma, não há direito fundamental absoluto. O direito tem um limite. O limite é, muitas das vezes, um outro limite fundamental, por exemplo, a honra. Você pode expressar-se livremente, mas se você ofende a honra de alguém, vai gerar para essa pessoa o direito, muitas das vezes até, de excluir o seu conteúdo, o direito de resposta, o direito ao dano material, dano moral, enfim. Não há direito absoluto, é importante entender isso e há limites para a liberdade de expressão. Agora, o controle não é feito previamente, não depende de licença. O que nós estamos falando é que o conteúdo é produzido, ele é publicado livremente e pode vir a sofrer um controle por parte do judiciário quando gera para alguém algum tipo de dano. Muito bem, essa foi a aula de hoje. Na próxima aula falaremos do artigo 5º, inciso 10, direito à honra, imagem e vida privada. É o fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.